Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente com vocês. Hoje nós vamos resolver uma questão envolvendo novamente o tema aminoácidos, proteínas, lipídios e carboidratos. A questão de hoje é do Enem 2019, número 127, e diz assim: em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento: materiais: copo plástico pequeno, leite e suco de limão. Procedimento: coloque leite até a metade do copo plástico e, em seguida, adicione lentamente 20 gotas de limão. Levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os resultados que os alunos observariam na realização do experimento, qual processo digestório estaria sendo simulado? Alternativa A: ação da bile sobre as gorduras no duodeno. B: ação do suco pancreático sobre as gorduras. C: ação da saliva sobre os carboidratos na boca. D: ação do suco entérico sobre as proteínas no íleo. E alternativa E: ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago. Primeiramente, nós vamos relembrar os conceitos de pH. pH representa o potencial hidrogeniônico, ou seja, a quantidade de H+, ou de H3 ou mais presentes em uma determinada solução ou mistura. Essa quantidade refere-se à concentração molar ou molaridade, ou seja, a concentração em mol por litro de H+, ou de H3 ou mais, que é o íon hidrônio. Podemos observar, então, o equilíbrio iônico da água. No equilíbrio iônico, nós temos duas moléculas de água em um processo reversível, produzindo o íon hidrônio, H3 ou mais, e o íon hidróxido, que é o OH-. Nessa reação, uma molécula de água doa um próton para outra. Então, a molécula que está doando o próton é o ácido de Bronsted-Lowry. Então, nós podemos relembrar mais um conceito sobre ácidos e bases. A molécula de água que está recebendo o próton é a base de Bronsted. Como produto na reação direta, nós temos o íon hidrônio, H3 ou mais, e o íon hidróxido. Nesse caso, o íon hidrônio é o ácido conjugado da base, então é o par ácido-base conjugado. E o íon hidróxido é a base conjugada do ácido. Lembrando que a diferença do ácido para a base conjugada é de 1H+. Então, nesse caso, nós vemos tanto a produção do íon hidrônio quanto a produção do íon hidróxido, né? Então, nós vemos que o pH da água é próximo da neutralidade, porque nós temos tanto a presença de H3 ou mais, que é uma molécula ácida, quanto de OH-, que é uma molécula básica. Quando nós observamos os ácidos, nós temos como exemplo o ácido clorídrico dissolvido em água, então é uma hidrólise, sofrendo ionização, formando os íons H3 ou mais, que é o cátion, e o íon cloreto, que é o ânion Cl-. Nesse caso, o ácido clorídrico doa um próton para a água, então ele é o ácido de Bronsted. Nós podemos calcular o pH dessa solução a partir das fórmulas pH é igual a menos logaritmo na base 10 da concentração de H+, ou pH é igual a menos logaritmo na base 10 da concentração de H3 ou mais. Nesse caso, quanto maior for a concentração de H+, ou de H3 ou mais, menor o valor de pH, ou seja, mais ácida é essa solução. Quando nós olhamos as bases, nós temos como exemplo a ionização da amônia, que é o NH3. Pela reação química, NH3 mais água forma como produtos o cátion NH4+, que é o íon amônio,
e o ânion OH-, que é o íon hidróxido. Nesse caso, para formar NH4+, a amônia teve que receber um próton, um H+, da água. Então, como ela recebe o próton, a amônia, que é o NH3, é a base de Bronsted. Da mesma maneira, podemos calcular o pOH. pOH, pela fórmula, é igual a menos logaritmo na base 10 da concentração de OH-. Há também uma relação entre pH e pOH. Pela fórmula, pH mais pOH é igual a 14. Então, se nós soubermos o valor de pH, por exemplo, podemos calcular pOH. Em contrapartida, se soubermos o valor de pOH, podemos calcular pH. A escala de pH varia de 0 a 14. Então, em soluções ácidas, que eu tenho pH ácido, são aquelas que apresentam valores menores que 7. Já para soluções básicas, que apresentam pH básico ou pH alcalino, nós temos valores maiores que 7. Em soluções neutras, nós temos um pH em torno de 7. Quando nós observamos a relação da concentração de H+ e de OH-, nós observamos o seguinte: em soluções ácidas, menores que 7, nós temos uma predominância, maior concentração de H+. Em soluções neutras, nós temos uma equivalência da concentração de H+ e da concentração de OH-, ambas nas mesmas concentrações. E em soluções básicas, nós temos a predominância da concentração de OH- e a diminuição da concentração de H+. Na prática, o pH de diversas amostras pode ser medido através de um equipamento chamado pHmetro. Esse equipamento é composto basicamente por um eletrodo conectado a um potenciômetro que possibilita a conversão do valor de potencial do eletrodo em unidade de pH. Então, quando esse eletrodo é submerso na amostra, produz milivolts que são transformados para uma escala de pH. Então, nós podemos observar uma série de substâncias com os seus respectivos valores de pH, tanto substâncias ácidas, neutras e básicas. Essa figura nos mostra informações importantes para a resolução do exercício. Por exemplo, o pH do suco de limão varia de 2,2 a 2,4, então é uma substância ácida. O pH do leite é em torno de 6,4, então um pH próximo da neutralidade. O pH do suco gástrico varia de 1 a 3, então também considerado ácido. O exercício menciona a composição biomolecular do leite. Primeiramente, vamos entender o que são biomoléculas. São aquelas moléculas presentes nas células dos seres vivos que participam tanto da estrutura quanto dos processos químicos envolvidos. São elas proteínas, carboidratos, vitaminas, ácidos nucleicos, lipídios e água. Nós vemos abaixo a composição do leite em relação a essas biomoléculas. Nós vemos que o leite é composto de 87,3% de água, 4,6% de lactose, que é o principal açúcar do leite, então faz parte dos carboidratos, 3,8% de proteínas, das quais nós temos caseínas, lactoalbuminas, lactoglobulinas. Quando ocorre a ação de ácido em leite, nós temos que lembrar que será sobre a caseína. Também apresenta 3,6% de gorduras, que são os lipídios, e 0,7% de sais minerais, podemos citar ferro e fósforo. O processo de acidez em leite pode ser encontrado em muitas residências, sendo um processo ácido, em que é utilizado para a produção de ricota, por exemplo. Então, quando nós observamos as alternativas da questão, nós podemos ficar com a alternativa D e E, visto que é um processo proteico. Muito bem, vamos observar agora a parte prática do experimento, para podermos dar continuidade na resolução. Então, pessoal, a gente vai fazer a parte prática do experimento. Então, nós temos o leite em um copo pequeno e agora a gente vai adicionar 20 gotas de suco de limão.
Pois bem, vamos homogeneizar essa mistura. E podemos perceber que instantaneamente a acidez do suco de limão coagula as proteínas do leite, né? Então o leite fica coagulado pela acidez do suco de limão. Então, pessoal, nós vemos que quando se trata de coagular, nós estamos preocupados principalmente com uma proteína específica, que é a chamada caseína. Então, normalmente, pequenos grupos de caseína flutuam no leite sem se ligar a nada. E esses agrupamentos são também chamados de micelas. Eles possuem uma carga negativa que os faz repelir outros agrupamentos de caseína. Então, essa caseína fica uniformemente dispersa no leite. Porém, quando o leite se torna muito ácido devido à ação do suco de limão ou quando ele azeda, essa carga negativa nos agrupamentos de caseína é neutralizada. Isso faz com que essa caseína começa a se aglomerar, formando o precipitado, que é o leite coalhado. Então, nós chamamos de coagulação ácida devido à ação da acidez. E, inclusive, apresenta, após a coagulação, um cheiro azedo. Nós podemos ver na foto, na figura, que apresenta o coalho e ao redor nós vemos a presença de soro, porque há uma separação do líquido, que é o soro, e sólido, que é a parte coagulada. Então, como nós observamos, o processo de adição do suco de limão em leite é um processo ácido. Quando nós olhamos os valores de pH para diversos sucos digestivos, nós observamos que o pH ácido corresponde ao suco gástrico. Então, a alternativa correta é a alternativa E, ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago. Eu quero agradecer a atenção de vocês por terem acompanhado a aula. Espero que tenham tirado as dúvidas, que tenham conseguido entender a explicação. Ótimos estudos e um grande abraço.